Mais uma vez, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos das segundas-feiras, que fazíamos presencialmente no Grupo Espírita Fraternidade, conhecido Caminho de Damasco de Garça. Enquanto nós não retornamos aos nossos estudos presenciais, vamos gravando aqui para que possa ser também aproveitado por outros irmãos nossos, a continuidade do estudo, como estamos fazendo, numa sequência do livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti. Estudando os versículos do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, hoje nós chegamos aos versículos 17 e 18, aonde está escrito: Não pensais que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que, enquanto o céu e a terra não passarem, nenhum só jota, nenhum só tio da lei passarão, sem que tudo se cumpra. O título desta página, dado por Richard Simonetti neste livro, é A Palavra de Deus. Então, inicia ele dizendo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros sagrados do judaísmo, atribuídos a Moisés, compõem a lei. O termo profetas designa os demais. Junto dão origem ao Velho Testamento, atual primeira parte da Bíblia. Quando Jesus proferiu essas palavras, então ele disse que não veio destruir a lei ou os profetas. As leis compõem-se ainda hoje, desses 5 livros do Velho Testamento, que ele numerou aqui: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas? Todos aqueles que, de alguma forma, trouxeram ensinamentos à humanidade, ao povo daquela época. Então, isso é o que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Então é isso que nós estamos buscando entender o que Jesus disse, quando disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Então, o Richard Simonetti diz: quando Jesus afirma que não veio destruí-los, está sendo coerente, pois seria um contrassenso ele, que viera ao mundo com uma revelação divina, parcela da verdade desdobradas aos homens, revogar o que for anteriormente revelado. A verdade é imutável. Parte delas mostrada aos homens completam-se sem jamais se contraporem. Então acontece que o Jesus veio acrescentar mais uma parcela da verdade aos homens, na dose em que podia por eles serem entendidas. Tanto que, por dificuldade justamente desse entendimento, muito foi dito sobre a forma de parábolas, que era uma forma de se deixar algo que pudesse, à medida da evolução espiritual dos homens, irem sendo compreendidas na profundidade do seu sentido espiritual, que ultrapassa, que vai aquém das literalidade das palavras. Todavia,
poder-se-ia dizer que há uma contradição em suas afirmativas, porquanto, no próprio Sermão da Montanha, ele alteraria substancialmente muitos conceitos antigos. Lógico que o Jesus veio substituir alguma coisa, mas sem dúvida, o que Jesus substituiu, modificou, nada era de leis divinas. Eram aquilo que o homem, a lei humana, havia instituído. Entendemos que a lei divina sejam eternas e imutáveis, sábia criação de Deus. Portanto, jamais elas serão modificadas. O que Jesus, por isso, afirmou que veio para cumprir, ou seja, aquelas leis que não precisam jamais serem mudadas, as leis eternas e imutáveis do Criador. O que ele mudou, o que ele contrariou, era aquilo que era de ordens humanas, lei dos homens, que muitas vezes se encontravam em desacordo, contrária às próprias leis divinas. Então, não há nada que a gente deva duvidar das palavras de Jesus, que realmente veio cumprir as leis de Deus. É que estes, somente em essência, exprime orientação divina. Tudo o mais é apenas o relato das experiências e tradições do povo judeu, altamente belicoso e materialista, contido por severas disciplinas que atendiam aos interesses da época, mas estavam longe de exprimir a vontade do Criador. E é que este somente em essência exprime a orientação divina. O Sermão da Montanha, que nós estamos aqui, diversos estudos, vendo, e ainda muito mais temos por ver nesta belo ensinamento do Mestre, o Sermão da Montanha, que ainda se desdobra por mais alguns capítulos e versículos aqui no Evangelho segundo Mateus. Então, o que Jesus aí disse, o que ele nos ensinou no sermão, isso é de essência divina. Agora, existiam as leis que seguiam a tradição dos povos judeus, como disse o Hirsch, altamente belicoso, que tinha nessas leis passadas dos homens, de Moisés, um freio aos seus ímpetos belicosos que ainda se encontrava em vigor. Esse sim, Jesus substancialmente modificou, porque, como nós vemos nos seus evangelhos, aonde mandava ou ordenava matar, ele mandou amar, perdoar, querer bem, e por aí vai. Há passagens incríveis em suas páginas, a começar pela fantasiosa criação do mundo. No livro Gênesis, que nos fala do homem feito de barro, uma mulher tirada da sua costela, uma serpente que fala e um pecado original, que é muito mais um original pecado. Servir-se do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o que fora proibido por Jeová. Porquanto, como pode alguém incorrer em desobediência sem ter noção do que é certo ou errado? Referindo-se aqui ao Velho Testamento e algumas passagens do Velho Testamento como a questão
do homem, o livro Gênesis, onde, segundo consta, o homem foi feito de barro, a mulher de uma costela de Adão, e carregamos aí o pecado original porque Adão e Eva, desobedecendo, comeram da maçã, da árvore proibida, da ciência do bem e do mal, né? E então o Richard diz: como pode alguém incorrer em desobediência sem ter noção do que é certo e do que é errado? Então, Adão e Eva não conheciam a ciência do bem e do mal, comeram a árvore, a maçã, a árvore da árvore proibida, a fruta da árvore proibida, e incorreram em erro, originando um pecado que a humanidade carrega até hoje. Um pecado original, que, como o Richard diz aqui, é muito mais um original pecado. Nós, que não temos nada a ver com as peraltices de Adão e Eva, sofremos ainda hoje as consequências do seu ato. Segundo o relato bíblico, sofremos doenças, enfermidades, limitações e a própria morte, porque apenas eles não se mantiveram ignorantes. Então, pelo fato deles não continuarem ignorantes, comeram a maçã e, consequentemente, nós passamos, o homem passou a ser suscetíveis de sofrer doenças, limitações e morrer. A legislação mosaica tem orientações não menos aberrantes, como a determinação de que o cunhado se case com a viúva de seu irmão, a pena de morte para quem desrespeita os pais ou não observa o descanso do sábado, e a amputação do braço como castigo para o crime do furto. Então, a própria lei, né, de Moisés já abrangia essas questões tão contrárias às leis de Deus, as aberrações, como disse o Richard Simonetti, né? O cunhado casar com a viúva do irmão, a pena de morte para quem respeita os pais, ou não observa o sábado. Aliás, o que o Cristo fez, né? Curou no sábado, um dos motivos da perseguição que ele sofreu, a amputação do braço como castigo para o crime do furto. Então veja a aspereza das leis humanas, que eram tidas como divinas, ou são tidas como divina, como consta lá. Mas, na realidade, isso são leis humanas. Essas, o Cristo não veio cumprir. Ao contrário, veio sobrepor-se a elas, como dissemos, contrariando-as e mostrando que, na realidade, o homem, o ser, o Filho de Deus, a obra do Criador, do ser perfeito, infinitamente bom e justo, tem tarefas a cumprir no campo do bem e do amor, jamais do ódio, da vingança ou de todos os males que possam ocasionar situações de dor, dificuldade a quem quer que seja. Agora, quanto aos profetas, situados como os indivíduos divinamente inspirados, comportavam-se não raro de forma nada exemplar. Eliseu, a caminho de Betel, encontra um bando de crianças que, em infantil folia, o chamam de careca. Tomado de irritação, ele evoca sobre elas a cólera divina. Logo após, 2 ursas saem de um bosque próximo e dilaceram 42 crianças. Olha, veja, isso são coisas que estão lá no Velho Testamento. Né? O Eliseu, que se sentiu ofendido por uma brincadeira feita pelas crianças e evocou sobre elas suas cóleras, o que aconteceu, acabou acontecendo, que veio lá 2 ursas e dilacerou 42 crianças. Salomão, proclamado sábio dos sábios,
iniciou seu reinado mandando eliminar seu irmão Adonias. Consta que castigava impiedosamente seus adversários e que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão, proclamado sábio dos sábios, já começou seu reinado mandando eliminar o seu irmão, e que castigava impiedosamente seus adversários, além de manter um harém, né? Tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ezequiel, supostamente inspirado por Deus, faz-se amarrar, comeu um pergaminho e deitou-se 390 dias sobre o lado direito, mais 40 sobre o esquerdo. Depois banqueteou-se, comendo bolos assados sobre excrementos humanos. Olha que aberração que nós encontramos, tido aí como alguma coisa de inspiração divina, né? Indivíduos divinamente, profetas, indivíduos divinamente inspirados, situados como, né? Indivíduos divinamente inspirados, como comportavam-se não raro de forma nada exemplar, né? E o Richard cita aqui Eliseu, Salomão e agora Ezequiel, né? Fazendo essa coisa tão bestial aqui, né? Aterradoras são as determinações de Jeová em relação a outros povos. Josué conquistou várias cidades e, seguindo literalmente a recomendação divina, não deixou com vida nada que tivesse fôlego, fosse homens, mulheres, crianças, pássaros, aves ou animais. Sob inspiração divina, entre aspas, os judeus passaram pela história de espada na mão. Então nós vamos encontrar realmente no Velho Testamento essa questão de que, sob inspiração divina, os judeus iam às suas conquistas, matando, escravizando, expoliando outros povos. Como pode ser esta uma determinação de Deus? Um Deus que nós compreendemos ser um Senhor justo, misericordioso, que ama, que cria, que ama a sua criatura, a sua criação, e que jamais entendemos poderia vir a determinar o poder de uns sobre os outros, especialmente, sobretudo, com o intuito de dominar, escravizar e, sobretudo, muito menos, matar. Mas é o que nós vemos no Velho Testamento. Jeová orientando, tomando partido nas guerras, favorecendo uns contra os outros. Ali, no caso, a favor dos judeus e contra os povos a serem conquistados, escravizados, espoliados, como dissemos. Não dá para crer, acreditar, nem de longe, de que isso possa ter sido ou tido orientação divina. Então é isso que o Cristo veio dissipar, veio destruir, cumprir as leis de Deus, aquilo que era de Deus,
mas não o que era tido, entre aspas, como inspiração divina, mas era, infelizmente, criação dos homens, que tomavam as deliberações conforme lhes vinham à mente, à cabeça, lhes era determinado pelos seus superiores, e como nós mais atrás dissemos, houve em Moisés um legislador que instituiu leis para o controle e o comando que exercia sobre o seu povo, mas eram leis por eles criadas, que não tinham, não eram de inspiração divina, com exceção daquelas outras que mais à frente iremos ver. E há quem afirme ser a Bíblia a palavra de Deus. Por isso, quando Jesus proclama que não veio destruir a lei e os profetas, refere-se ao que no Velho Testamento pode ser considerado de inspiração divina, e que se reduz a algumas orientações obtidas por seus homens santos nos momentos de comunhão autêntica com a espiritualidade maior. Como a par daquilo que nós lemos, dissemos, de equívocos que encontramos no Velho Testamento, equívocos quando se diz serem palavras de Deus, mas que eram, na realidade, orientações dos homens, dos humanos. Encontra-se também no Velho Testamento ensinamentos, orientações de homens, seres verdadeiramente inspirados, que vieram em missão, os verdadeiros profetas, que existem. Deus nos envia sempre, está sempre a nos enviar orientações que nós recebemos em grande parte por estes seres, homens, espíritos, irmãos nossos, que de um patamar mais elevado, de um progresso realizado espiritualmente falando, servem-se de intermediário para trazer a nós, os retardatários, os ensinamentos sublimes. E isto encontra-se também, essas revelações verdadeiras, autênticas, de ordem divina, no Velho Testamento. Mas o Jesus veio justamente para ajudar a separar uma coisa da outra. O que existia verdadeiramente de ordem divina e o que era puramente de ordem humana. Ainda hoje, as leis às quais nós nos submetemos, nos povos, entre as nações, são as de criações humanas. Nem sempre encontram-se em conformidade com as leis divinas. Mas elas caminham para ajustar-se através do progresso, da evolução do homem às leis de Deus. As leis de Deus sobrepõem-se sobre as legislações humanas. E veja hoje, nós estamos há quase 2000 anos da vinda e dos ensinamentos de Jesus. E o Velho Testamento continha as leis anteriores, lá da época de Moisés e outros. Veja então o quanto se sabia
diante da evolução e do conhecimento da humanidade, do homem daquela época. Jesus veio para ajudar neste entendimento do homem, para ele poder assimilar e distinguir entre uma coisa e outra, o que era de essência divina e o que era de origem humana. Em essência, temos na Tábua dos 10 Mandamentos, recebida por Moisés no Monte Sinai, a revelação autenticamente divina, definindo o que o homem não deve fazer. Nela estão os fundamentos da justiça humana, estabelecendo que nossos direitos terminam quando começam os direitos alheios, e que só nos é lícito fazer o que não implique prejuízo para o nosso semelhante. Então, Jesus disse que não vinha destruir a lei e não veio. Ele só acrescentou à lei de Deus, à justiça divina, condições, ensinamentos que nos permitem aquilatar melhor as leis divinas, porque elas vão muito além das leis dos homens. Estamos submetidos aonde nós residimos, no povo, na nação a qual estamos afeitos, às leis que regem, que governam os povos. Mas não nos esqueçamos que se devemos a esta lei dos homens obediência, mesmo que muitas vezes possamos passar por cima dela sem que soframos punições, não nos esqueçamos de que perante as leis de Deus, jamais nós fugiremos ao compromisso, ou jamais deixará de ser imputado a nós as faltas pela sua não observância, porque a lei de Deus está na nossa consciência, de modo que, cedo ou tarde, através do desenvolvimento e crescimento espiritual e consequente da nossa mesma própria consciência, ela se fará presente, chamando-nos a atenção, reconhecendo a falta e instando que possamos reparar aquilo que houvemos feito de errado, a quem nós prejudicamos, ou de alguma forma ressarcir-se a própria lei pelos equívocos e erros que cometemos. A todos, o nosso muito obrigado por se vierem assistir, ver esse nosso estudo, e que possamos retornar brevemente com mais alguns versículos desse capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Sermão da Montanha. Fiquem com Deus e até a próxima.